Olá, eu sou Eric Mourão e esse é o Retail Media FCcast, o podcast onde trazemos as mentes e os profissionais mais competentes que estão fazendo o mercado de Retail Media aqui no Brasil. Hoje é um episódio muito especial, porque a gente vai falar um pouco além de Retail Media. Hoje nós temos Felipe Julião, ele é diretor executivo do PicPay Ads e é a pessoa que vai falar sobre Financial Media. É isso, Felipe? Falei certo? Exatamente, Financial Media, exatamente. Legal, Felipe, um prazer. Por favor, se apresente. Obrigado, Eric, pelo convite. Bom, eu sou Felipe Julião, estou no PicPay tem um ano. Cheguei no PicPay para montar a área de advertising. Antes disso, eu já passei pelo Mercado Livre, em Mercado Ads, trabalhando com Retail Media, e antes disso ainda na Johnson, cuidando da estratégia de e-commerce. Então, estou aí há alguns anos em estratégias digitais e marketing, e disruptando mais uma vez agora o mercado, né? Antes com Retail Media e agora com Financial Media. Sempre à frente. Legal, Espero que sim. Gosto de gente assim no episódio. Bom, enfim, eu quero saber como que começou, de onde surgiu o PicPay Ads. Cara, PicPay Ads surgiu de uma leitura de mercado, oportunidade de mercado, onde a gente viu que os cookies estavam começando a ser... o Google tinha anunciado que ia acabar com os cookies, mas não só o Google, né? A Apple já tinha feito um movimento, as leis de dados no Brasil também já cada vez mais ficando mais restritas. Então, esse momento de mercado, a gente olhou internamente dentro de casa, viu o tamanho da nossa base, hoje somos 36 milhões de usuários ativos dentro da plataforma, e a capacidade de segmentação do PicPay, porque a gente tem os dados financeiros das pessoas, né? Então, com esse casamento, mostrou para a gente uma super oportunidade que a gente tinha de endereçar um mercado em super crescimento e também ser pioneiro em mais uma iniciativa que o PicPay é em tantas. Legal. Felipe, eu queria dar um passo para trás, enfim, caso a pessoa não saiba o que é PicPay, né? Acho que é importante as pessoas conhecerem, né, esse aplicativo aí financeiro, enfim, dá um contexto. Eu queria que você voltasse um pouco. Não, legal. O PicPay ele nasceu em 2012, inclusive agora em setembro a gente faz 12 anos de vida. Nasceu em 2012 em Vitória, no Espírito Santo, no momento onde não existia um pagamento instantâneo no Brasil. Então, se você quisesse pagar alguém, você precisava fazer um DOC ou uma TED, parece arcaico, né? Falar sobre DOC e TED hoje em dia. Você precisava fazer um DOC ou uma TED no seu banco, os smartphones estavam começando ainda a ser difundidos no Brasil, e a gente não tinha um pagamento instantâneo no Brasil. Então, os fundadores do PicPay, eles viram essa dor, eles tinham essa dor, e lançaram o PicPay para ser um aplicativo de pagamento instantâneo entre usuários e também com instituições. Então, era quase que o Pix antes do Pix existir. Sim. E aí, com isso, a gente foi evoluindo ao longo dos anos, a gente foi adicionando novos produtos financeiros, fomos virando um ecossistema financeiro completo. Hoje você tem investimentos, você tem um shopping para fazer compras com cashback, você tem seguros e por aí vai. É uma instituição financeira completa com todos os produtos, financeiros e não financeiros. E aí agora a gente acabou de reportar o nosso resultado. A gente fez 2,4 bi de receita, crescimento de 50% versus o semestre anterior, do ano anterior, e 62 milhões de lucro líquido também, 24 vezes maior do que o ano anterior. Então a gente está num momento muito interessante. Verdade, tá belos números. Eu queria saber, foi reportado o tamanho de PicPay Ads ou ainda não? Não, a gente tem um ano só, acabamos de começar. Então em breve veremos. Em breve teremos. Começa assim. Né? O Matheus Servels do eMarketer, ele fala assim, poxa, para mim é muito difícil, às vezes a gente não consegue acessar as informações, mas realmente, enfim, entendo que ainda o pessoal ainda não no começo ainda acaba não reportando. Mas vamos lá. Eu queria que, enfim, contasse um pouco dessa nomenclatura Financial Media. A gente queria entrar nesse mundo novo. O que é Financial Media? Conta um pouco da perspectiva Financial Media hoje no Brasil e no mundo. Tá. Cara, assim, a minha leitura é que a gente está vivendo a quarta onda da publicidade digital. Então, a primeira com search, depois o social, e a terceira, obviamente, o retail media.
E a gente está no momento onde o retail media ele ainda tem muito que evoluir, principalmente as indústrias, né, estarem bastante mais presentes no retail media, mas ele já é amplamente difundido, todos os varejos hoje já têm uma solução de advertising, etc. Então, o próximo grande movimento de categoria que está acontecendo é o financial media, que são as grandes instituições financeiras mundiais entrando no mercado de advertising. Então, a gente tem PicPay no Brasil e na América Latina como um dos principais, o pioneiro. Depois da gente ter lançado, logo depois veio o JP Morgan com o Chase nos Estados Unidos, a Revolut em UK, PayPal nos Estados Unidos também. Então, assim, as grandes instituições financeiras estão se estruturando para oferecer uma solução completa e estruturada de advertising nos seus inventários, né? Então, acho que esse movimento onde as instituições começam a usar os seus dados financeiros de transação, o que a gente conhece dos nossos usuários, para criar um poder de segmentação interessante e usar um inventário que até então não era usado, esse movimento é o que a gente está chamando de financial media. Legal. E como que as marcas estão percebendo assim esse mercado de financial media? Como que está sendo a receptividade por parte dos anunciantes? Cara, a abertura é muito boa. Assim, todo mundo que a gente conversa fica muito interessado, curioso, quer entender melhor, quer entender como que conseguiria estender as suas campanhas para dentro de uma instituição financeira e adicionar, essencialmente, mais um ponto de contato da jornada do seu consumidor, né? Então, a tese do retail media era toda baseada nisso também, né? Além dos dados, obviamente, de consumo. Mas de você achar o cliente em mais um ponto de contato no momento que ele está ali tomando a decisão de compra, né? Que é o caso do retail media. No caso do financial, hoje é uma jornada que a gente tem quase que um blackout. Você está na TV, você tem ads. Você está no ônibus jogando um joguinho, ads. Você está fazendo suas compras, ads também. E a jornada financeira hoje é uma jornada em blackout. Os usuários gastam bastante tempo nos seus aplicativos financeiros. É um aplicativo de muita atenção. Você tem ali 100% de atenção. A gente brinca aqui, ninguém faz um Pix e olha para o lado, né? Você faz um Pix e fica olhando para ver se o Pix foi até o final. Então, é um momento de muita atenção e você adiciona mais um step de cobertura de jornada dentro de uma composição, né, da jornada do cliente, do que você precisa fazer com a sua campanha. Então, todo mundo se interessa bastante quando a gente apresenta a solução. E enfim, a gente está vendo o mercado se mexendo aí, e o que o PicPay está fazendo de diferencial, que a gente chama lá do Unique Selling Proposition, né? Qual que é o diferencial do PicPay? Cara, eu acho que assim, existem first party data e first party data, né? Existem, o fato de você ter um dado primário não necessariamente significa que ele é o melhor dado primário, né? E os dados financeiros, eles são muito interessantes, porque você realmente tem o dado do comportamento da pessoa, do que ela efetivamente está fazendo, né? Não é só a intenção, não é só enfim, uma busca, efetivamente como ela está se comportando, gastando dinheiro, tomando as decisões de vida dela, se ela está investindo, se ela não está investindo, se ela está gastando todo o dinheiro dela ou não. Então, um dos grandes diferenciais do PicPay é o quanto a gente conhece o nosso usuário e o quanto a gente consegue entender quem é ele, como que ele se comporta. E um segundo é você conseguir fazer uma cobertura muito interessante, porque a gente tem, como já falei, 36 milhões de usuários ativos, que é 1/3 da população economicamente ativa do Brasil, em uma jornada muito diferente, interessante, que chama atenção do usuário, com formatos muito interessantes. Então, acho que o diferencial é o dado com o momento da jornada e como o cliente está sendo abordado. Você falou dos formatos, eu fiquei curioso. Enfim, eu não. Todo mundo ficou curioso. Né? Conta aí dos formatos. Quais são os formatos do PicPay Ads? A gente tem alguns formatos, né? A gente tem display, CRM e branded content. Então, display a gente tem ao longo da jornada dele, a gente impacta o usuário. Então, na home, no banner da home, na tela de notificações, no topo, a gente tem o nosso display também. E no recibo do Pix é um que faz super sucesso. No final da jornada financeira, quando você acaba o seu Pix ou a sua transação, a gente tem lá um display também no final.
CRM push, e-mail marketing e branded content dentro do aplicativo. A gente consegue embedar uma web page, seja para uma landing page ali do conteúdo que você está querendo fazer, seja a página de destino de onde você está indo. Então, esses são os formatos. A gente acabou de lançar um formato super legal, que é o loading, que é o momento de quando você vai fazer o Pix, que a gente antecipa a impressão para a tela de aguarde enquanto o pagamento está sendo processado. Obviamente, a gente não quer tirar o cliente da jornada financeira, então ele não é clicável nesse primeiro momento, mas é um momento ali de 100% de atenção, onde você é impactado por aquela impressão, e aí depois, quando vem o recibo, você consegue clicar. Então, isso tem sido muito interessante. Que legal. E que tipo de anunciantes têm buscado? Que tipo de campanhas estão acontecendo, estão rodando com vocês? Né? Se você puder contar um pouco... Claro. A gente tem as grandes indústrias, as grandes categorias, grandes indústrias, são o foco, nossos clientes. E se você para pensar, quase que toda indústria tem alguma característica, algum dado da transação financeira que eles conseguem tirar de vantagem para fazer suas segmentações, né? E suas audiências super qualificadas. Então, ele tem na tua audiência informação importante que ele quer saber para anunciar isso. A gente não divide, obviamente, granularmente, sim, claro, né, por causa claro. do LGPD, mas a gente constrói a 4 mãos. Então, assim, Não, sim, eu acho que... Desculpa, vou refazer a pergunta. Assim, não, ele tem... Você tem audiências que têm propensão de compras, você, enfim, consegue gerar insights da sua audiência. Perfeito. Não só propensão de compra, como propensão de compra, como comportamento também. Então, por exemplo, se a pessoa gasta dinheiro numa pet shop de forma recorrente, com ticket médio, a gente sabe que ela tem um pet. Então, se você é uma indústria de ração, a gente tem uma segmentação ali bastante interessante, que você consegue construir uma audiência interessante. Obviamente, a gente tem a renda muito bem feita por causa de ser um banco, classe social, toda a parte demográfica, cidade, idade, gênero, etc. E aí a parte comportamental, eu dei o exemplo da pet, mas a gente sabe se a pessoa está botando gasolina, se a pessoa tem carro. Isso pode ser interessante para posto de gasolina, pode ser interessante para aplicativo de mobilidade, por aí vai. Então, são exemplos de sinais que a gente vai dando ao longo dos nossos gastos financeiros que vão incrementando audiências, né, interessantes. Então, ticket médio do supermercado dá para a gente indício de tamanho de família, por exemplo. Então, por aí vai. Legal. E aí eu queria aproveitar enfim, saber um pouco mais desses cases, né? Assim, como que são os cases, né? Tipo... cases de sucesso, enfim, de como os anunciantes estão, o que eles estão procurando no PicPay, o que eles estão conseguindo, né? Enfim, você já comentou um pouco do que eles estão conseguindo, mas entender um pouco mais de maneira mais tátil das campanhas que estão rodando. Cara, assim, a gente tem alguns cases legais. A gente já fez lançamento de produtos eletrônicos, onde o objetivo era fazer um reach ali, né, daquele target. A gente já fez aniversário de varejo também, onde é um momento de pico interessante, né? Onde a gente precisa fazer massificar uma comunicação em um momento pequeno momento curto de tempo, que também é um engajamento muito interessante, maior do que a média da campanha, segundo o cliente. Já fizemos também aquisição para aplicativos, por exemplo, então tem várias oportunidades diferentes. Que legal. E aí eu aproveito para te perguntar assim, como é que você está vendo esse mercado de financial media, enfim, que você falou de exemplos lá fora, né? Revolut, JP, né? Enfim. JP Morgan, com Chase. E aí, o que você está vendo assim de interessante que você está falando, poxa, esse mercado está indo numa direção bacana? Cara, o eMarketer fez agora, lançou o primeiro estudo de financial media tem alguns meses. Sim, em junho ou julho, se não me engano, e eles falaram que já estão prevendo que os Estados Unidos, só falaram dos Estados Unidos por enquanto, mas os Estados Unidos vai chegar em 1,5 bi de dólar em financial media em 4 anos. Então, se não me engano, 2028. Isso é um crescimento de 4 vezes o que é atualmente. Então, acho que temos um caminho bastante interessante para percorrer. E a gente sabe que tudo que, né, os Estados Unidos está fazendo, o Brasil acaba importando de alguma maneira em algum momento. Então, acho que mostra bastante o tamanho da oportunidade. Não, eu tenho ouvido bastante assim, essa movimentação do mercado. Acho que tem o pioneirismo do PicPay, mas acho que vão vir outros, né? Acho que, com certeza. Então, a gente já ouve no mercado, né?
Sim. Que eles estão tá todos os bancões olhando. Mas eu até ia te perguntar isso, porque uma instituição financeira, ele tem uma margem maior, assim, ele não tá lá, não depende disso para viver, né? E como que, enfim, como que veio essa demanda, como que foi acontecendo esse negócio de ads e de advertising dentro... Cara, eu acho que é no mundo todo, né? Não digo só no PicPay, mas como é que tem explodido isso? Eu acho que assim, um pouco do que eu falei, assim, desse momento de mercado, alguma grande categoria fazer esse movimento e dar o seu passo para ads, pós-retail media e financial entende que tem dados suficientes para isso e inventário suficiente para isso. Então, acho que é uma questão de mercado mesmo, de achar um white space. Além disso, eu acho que quanto mais estruturado você tem uma solução de mídia, mais também você consegue engajar melhor o seu consumidor, né? Então você tem boas audiências, você tem bons formatos para conversar com o seu consumidor e você consegue engajar ele para que ele participe do seu ecossistema. Então, acho que o Chase, por exemplo, nos Estados Unidos, ele está fazendo focando na shop deles, levando tráfego para os players do shopping. Então, ele, de alguma maneira, você retroalimenta um ecossistema. Então, acho que é mais do que a margem. Obviamente, a margem é interessante, porque é mais um revenue stream dentro de um composto, né, de receitas. Mas ele tem a ver com esse white space de mercado e com uma oportunidade de engajar o seu usuário e usar o seu ecossistema de uma maneira melhor. A gente acaba caindo naquela história do flywheel, né? Exato. Do flywheel. Porque hoje em dia tudo é super app, tudo é ecossistema, né? Tá todo mundo tentando trazer e agregar cada vez mais as coisas para dentro da sua casa e dentro do seu ecossistema, né? E isso gera valor. Na apresentação do Media Kit que vocês levam para anunciante, tem um flywheel ali? Tem. É o segundo slide. Eu devia ter apostado, assim, aposto que tem. Sim. Como que é esse flywheel? Acho que você já falou, enfim, né, do que você vem falando, mas... Sim, não, mas o gancho pra... ele mostra exatamente isso. Ele mostra um ecossistema de dois lados. A gente tem, do lado esquerdo, o ecossistema de produtos financeiros para a pessoa física. Então, o dia a dia, a conta da vida da pessoa, né? Então, a conta, a poupança, o investimento, o seguro, por aí vai. O banco, a parte de banking. E do lado direito, a gente tem toda a parte de PJ. Então, o PicPay, ele hoje tem soluções para negócios muito interessantes, né? Então, maquininha... conta PJ, investimentos e por aí vai. Cobrança, né, dos seus clientes. Então, a gente tem esse ecossistema de dois lados e ads no meio como um interligador desse ecossistema e a gente proporcionando esse engajamento dos nossos clientes PF com os nossos clientes PJ. Acredito que tem uma baita oportunidade aí, enfim, de conseguir, como que você falou, de retroalimentar, né? Você trazer as pessoas PF pro mundo dos seus empreendedores de PJ. Exato. Isso é uma baita oportunidade. Esse é o mandato de ads de toda uma área de ecossistema que a gente tem. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Felipe, eu queria aproveitar, assim, enfim, usar bastante da tua experiência aí, um cara que tá... antes do Retail Media ser hype aí, enfim, Quando eu entrei em Retail Media, não se chamava Retail Media ainda. Acho que esse é um grande diferenciador para a pessoa se ela tá no mercado há bastante tempo ou não. Então, tipo, chamava Retail Media quando você começou? Não. Cara, quando eu comecei, eu tinha que explicar por que fazia sentido você estar no momento de compra, que não necessariamente é só performance, enfim. Então, longo tempo atrás. Enfim... A pergunta que eu ia te fazer, assim, você falou sobre performance, eu vou juntar duas... Não, vou separar as perguntas. Primeira é a seguinte, como que você acha que está caminhando esse mercado, né, com essa profusão de empresas com dados transacionais, retail, financial, eventual, hotelaria, companhias aéreas, todas essas empresas, como que você acha que vai ser o decorrer disso? Enfim, como que você acha que vai ser daqui 2, 3 anos? Enfim, se você tem alguma... Enfim... um bet aí, um palpite? Cara, eu acho que assim, eu acho que a indústria ainda não tem clareza de como que os dados
como que a gente vai conseguir tratar todos os dados de forma cilada? Acho que ainda é uma grande pergunta, né? Se fala de data clean room, mas aí você tem vários data clean rooms, as indústrias não necessariamente estão prontas tecnologicamente e juridicamente para usar e colocar e usar os dados desse data clean room. Então, tem algumas soluções interessantes que eu acho, a minha aposta é que a gente vai começar a ter algum tipo de concentração e de parcerias. Essa é como eu enxergo. Assim. Enquanto a gente estiver cilado, acho que a gente não tira o potencial, o maior potencial de nenhum dos lados. Eu acredito totalmente. Eu acho que a gente vai começar a ver essas junções e parcerias acontecendo para a gente conseguir usar os dados de forma protegida, mas cross, e as indústrias conseguirem se aproveitarem disso sem ter que criar suas grandes bases de first party data, que acho que todo mundo está tentando fazer, mas é caro, você precisa de um plano de engajamento para esse first party data. Se você só pedir o e-mail do seu cliente e nunca mais engajar ele, essa base morre. Então, sim. Eu acho que a gente vê empresas, né, assim, indústrias, acho que não sei se eu posso citar o nome aqui, mas tem uma indústria aí que é bem grande em beleza, e eles têm feito bastante esforços com o Data Clean Room. Assim, eles têm pago a conta do Data Clean Room dos varejistas para acessar. Eu acho que vai ser uma coisa que vai acontecer. Eu acho que eles estão na frente no mercado. Assim, obviamente são os desbravadores, são os bandeirantes. Exato. Não, exatamente. Eu acho que eles estão na frente e talvez eles vão acertar algumas coisas, vão errar outras coisas por serem os primeiros, mas eu acho que quando o mercado se consolidar ou a poeira baixar, eles vão estar provavelmente aí na vanguarda. Do que você falou, eu acho assim, tem uma coisa que quando a gente fala desses desbravadores, não, tudo bem, o primeiro que sai, o primeiro que toma tiro, né? Tem aquelas coisas, mas acho que são os primeiros que são os que melhor estão tirando melhores resultados de retail media. Esses são, e vão ser os primeiros com tirar de financial media. Sim. Eu acho que as empresas que chegarem e entenderem a proposta de valor, verem a aderência de financial media para o negócio deles, vão ser os que vão... E usar de uma maneira estratégica, né? Porque assim, hoje você tem dois approaches diferentes com retail media, por exemplo, né? Você tem as indústrias que... Você tem alguns approaches, mas tem gente que não está nem fazendo. Tem gente que está fazendo porque tem que fazer, porque está cool, porque é cool, porque tem que estar presente. Mas eles estão, algumas pessoas, replicando a estratégia de fora, de outras mídias, né? Ou então não tirando o potencial máximo daquela plataforma. E você tem as pessoas que estão surfando isso realmente, os desbravadores, e estão tirando o maior potencial da plataforma. Acho que isso acontece em qualquer grande movimento. E eu acho que com Financial Media vai acontecer igual. Acho que as pessoas que entenderem que eu preciso entender o momento da jornada do meu consumidor ou do meu possível consumidor e construir uma solução para aquele momento da jornada, essas pessoas vão sair ganhando. Não tenho dúvidas, eu concordo. E eu queria aproveitar e entender do teu lado, o que você tem visto? Você falou que o pessoal, que os anunciantes têm gostado, têm se interessado. Você tem visto alguma questão que precisa de mais educação para o mercado sobre financial media? Que as pessoas talvez não estejam entendendo o real valor, o real potencial, né? Ou que, sei lá, parece um hype, mas não é um hype. Onde está essas questões que mereçam mais educação, que mereçam mais... Eu acho que como toda frente nova, você precisa de muita evangelização de mercado, né? Então, esse é um trabalho que o time de PicPay Ads tem feito. A gente tem levado a palavra de PicPay Ads para os clientes e para as agências. Como falei, todo mundo se interessa muito, mas evangelização não é só você falou uma vez e pronto, está aqui, está no plano e vamos fazer uma campanha gigante. Então, eu acho que é uma persistência, é uma teste, erro, acerto, você retroalimentar ali, ir aprendendo, ir crescendo. Então, a evangelização, né, toma um tempo. Acho que
eu acho que é trabalho duro, é suor. Eu acho que para qualquer um que precisar ensinar, tem que queimar a sola do sapato na rua. E quando o teu time comercial chega nas agências ou chega nos anunciantes, onde o pessoal está colocando? Porque geralmente quando surge uma coisa nova, você coloca numa caixinha que já existe. Sim. E o pessoal está colocando aonde o PicPay Ads? Cara, às vezes é numa caixinha de inovação, porque querem fazer um teste, mas assim, o mais interessante é que o PicPay Ads ele não precisa ter uma caixinha de financial media necessariamente. Então, por exemplo, a gente hoje você consegue comprar PicPay Ads através do DV360. Então você consegue fazer suas grandes campanhas de awareness que você vai ter numa rede social, num search, num retail media, você pode incluir PicPay Ads ou financial media dentro dessa campanha como mais um ponto de contato na jornada. Então é menos sobre qual caixinha ele está, em qual caixinha ele fica, porque o dinheiro não vem carimbado ainda de financial media, nem deveria vir. É mais sobre como que faz sentido na jornada daquele meu consumidor. No final das contas é sobre isso. É como que você entender que PicPay Ads vai te ajudar a aumentar o seu reach ou aumentar a sua frequência no momento de atenção, ou você diversificar os pontos de contato que você vai ter com o consumidor. Então, acho que é uma parte boa que a gente não está sendo posto dentro de uma caixinha, porque a gente realmente não faz parte de uma caixinha. Eu acho que ele é mais cross caixas, né? Porque você consegue... tem a ver com o momento da jornada do consumidor. E, Felipe, quais métricas assim, que você tem visto que são as métricas que têm ajudado muito a gestão das campanhas? Assim, obviamente que sempre o anunciante acaba vindo com ROAS, né? Mas acho que eu entendo que vocês têm muito mais a oferecer e, enfim, que métricas vocês têm usado? Tem alguma métrica assim específica que você acha legal comentar para as pessoas? A gente, ROAS, a gente como não tem o final do funil dentro do PicPay, então a gente não tem a métrica de ROAS reportada como Retail Media. Mas as métricas de publicidade, de mídia digital são as que a gente tem mais acompanhado e os clientes têm visto a diferença. Então, engajamento, CTR e interação com a campanha tem sido uma que tem chamado bastante atenção dos nossos clientes, do quão esse ambiente inovador, com essa capacidade de segmentação e de criar audiências interessantes, geram um maior engajamento. Cobertura do target é muito interessante também, porque o PicPay, como eu já falei 2 vezes aqui, 36 milhões de usuários ativos, mas com uma capilaridade super legal. A gente tem 99% dos municípios brasileiros tem uma conta do PicPay, então uma super capilaridade. E com uma interação média no app de 32 vezes no mês. Então, mais de uma vez por dia, o usuário usa o app do PicPay. Então, você tem uma capacidade de fazer uma cobertura de target muito interessante. Porque às vezes você tem uma audiência muito bonita, mas você não acha todo mundo lá porque a pessoa não entrou e tal. No caso do PicPay você consegue, porque a frequência de uso do aplicativo é tão grande que você consegue achar o seu target e conversar com ele e evoluir uma conversa. Você consegue começar com um criativo ou com uma mensagem e a partir do momento que ele é impactado algumas vezes por aquele criativo, você evolui a conversa, dá o próximo passo da discussão com ele. Então, essa parte da cobertura da audiência tem sido muito interessante. Legal. E como que estão os planos de desenvolvimento assim, de coisas novas que você possa contar aqui, enfim, até de formatos, enfim, acho legal. Cara, a gente está agora fazendo beta de vídeo. Então, vídeo a gente sabe que é um formato importante no mercado de publicidade e a gente ainda não tinha esse formato. Então, agora estamos já começando a fazer um beta e rolloutando isso dentro da plataforma. A gente também está começando a estruturar e pensar sobre off-site. Então, como que a gente expande o nosso poder de audiência e a nossa capacidade de conhecimento do usuário para fora das paredes do PicPay, e a gente consegue ajudar as indústrias a acharem os seus clientes no momento que ele tiver. Não importa se ele está dentro do PicPay, mas onde ele estiver. Acho que essa é uma aposta, enfim, é um movimento esperado, né? O off-site ele sempre traz essa questão de tirar o limite, né? De ser uma coisa mais escalável, você pega o dado e, enfim, você acaba
encontrando essa pessoa em vários Você vai lugares. saindo dos silos, né? Que é o que a gente estava falando aqui Exatamente, antes. exatamente. Eu queria aproveitar e fazer um quadro que é do cartão amarelo e cartão vermelho. Boa. E aí, assim, bom, sabe a regra do futebol. O cartão amarelo, você pega... É uma falta não muito grave. É aquela faltinha, enfim, fora da regra. Não é fora da regra, mas que não foi legal. Sim. Você deixa a pessoa amarelada. E o vermelho é algo que você tem que tirar. Você pega, joga... o jogador vai pro vestiário, sai de campo. E eu queria saber para quem você dá os seus cartões assim no mercado de financial media, enfim, começando pelo amarelo e depois pro vermelho. Cara, eu acho que o amarelo ele vai para os anunciantes e agências, enfim, os players que não estão abertos para mudança e para testar as inovações do mercado. Tem muita inovação acontecendo no mercado, obviamente, financial media é uma delas, mas assim, novos players, novos soluções de mídia. Então, fazer as mesmas coisas sempre, você não vai conseguir ter os seus resultados que estão cada vez mais difíceis, né, dos anunciantes, indústrias e agências conseguirem. Então, acho que é preciso sair dessa inércia e testar coisas novas, estar sempre com essa cabeça da evolução e de como que o usuário está se movimentando, mudando a maneira de consumir, comprar ou consumir mídia, consumir conteúdo e por aí vai. Então, acho que esse é o meu cartão amarelo para quem não está na vanguarda, como a gente está falando, ou quem não está aberto para novos testes. E eu acho que o cartão vermelho vai para quem tá confortável com os dados que tem. Acho que o Google ia fazer a deprecação dos cookies, acabou cancelando a deprecação dos cookies. Isso não significa que cookies vão ficar cada vez mais difíceis, né? O fato dele ter cancelado a deprecação. Eles vão lançar já o que é a restrição. Isso é um fato, assim, todos os países, todos os players estão cada vez mais deixando essa maneira de cruzar mais difícil. Então, se você não está olhando para a sua estratégia de dados, ou estratégia de audiências com carinho e olhando para o futuro, talvez o bonde passe. E aí, quando você for olhar para isso, talvez já não seja mais um diferencial, né? O concorrente pode estar com um diferencial. Então, acho que é importante que todos os players desse mercado de publicidade digital estejam muito atentos para o cookie, começando a testar, porque essas coisas demoram. Você tem que testar, você tem que entender os resultados, você tem que convencer internamente na indústria, né? Uma nova forma de uso de dados, eu sei que não é fácil. Então, precisa começar, precisa sair da inércia. Legal. E desse ponto de vista aí que você tem acompanhado, você tem visto tecnologias bacanas, assim, que você fala, poxa, essas tecnologias estão, enfim, acho que vão impactar bastante esse mercado. Tem alguma coisa que você tem olhado interessante? De financial media, especificamente? Cara, acho que nenhuma tecnologia específica de financial media. E de mídia em geral? De mídia em geral? Deixa eu pensar. Cara, acho que a gente está falando aqui muito de dados, né? Acho que esse Data Clean Room, há 2 anos atrás, não se falava tanto, né? E agora, com essa história toda de dados, ele vira parte essencial da conversa. Mas eu acho que eles também estão evoluindo em como eles cada vez mais vão ter os Universal IDs e como que eles vão conseguir cruzar esses dados. Eu acho que isso é uma tecnologia que cada vez mais está sendo desenvolvida, que vai ser essencial para quebrar esses silos que a gente está falando aqui. Acho que esse seria a minha... Vocês já usam alguma coisa de Data Clean Room? Ainda não, a gente está em conversa com alguns parceiros. Esse é um tema que eu acho que ele tá... De todo mundo que eu já conversei aqui, inclusive com a Thaisa, né? Tipo, acho que a Thaisa foi que trouxe mais cases, mas acho que é um tema que vai explodir, assim... Eles viram um enabler de um problema de mercado, Exatamente. Né? Então, acho que quem conseguir resolver melhor esse problema de todos os providers, né, de tecnologia de dados, acho que vai sair na frente. Com certeza. Acho que imagina que bacana você conseguir, por exemplo,
futuramente eu faço esse exercício aqui de futurologia, né, de apostas, mas imagina que bacana você conseguir pegar algum tipo de informação que você só vai conseguir com o PicPay, e você vai pegar uma outra informação que você só conseguiria, sei lá, com um outro tipo de parceiro e uma indústria ou duas, enfim, Junta tudo, enfim, tira um relatório, tira os insights, enfim, usa a inteligência artificial para poder, enfim, encontrar correlações. E isso volta um pouco para o meu cartão amarelo, né? De pessoas que não estão olhando para a inovação. Vai mudar muito ainda. A gente está falando aqui, a quarta onda da publicidade financial media. Cara, os próximos 10 anos, com inteligência artificial e toda essa questão de dados, ainda vai mudar muito. Então, assim, se a gente não tiver aberto e testando e aproveitando essas oportunidades, cara, realmente vai ficar para trás. Eu ouvi outro dia alguém falando num evento sobre, hoje em dia, a tecnologia. Antigamente, quem tinha a tecnologia primeiro, ou a melhor tecnologia, era quem saía na frente, porque você conseguia escolher melhor o seu usuário, você conseguia fazer performance, etc. Hoje em dia, essa tecnologia é padrão, virou business as usual. Todo mundo tem a mesma tecnologia. Então, o que é o seu diferenciador daqui para frente? O que vai fazer você se destacar versus a sua concorrência? Você tem que estar aberto para essas novidades e para os movimentos de mercado que estão acontecendo. Eu concordo. Eu volto a bater nessa tecla que eu acho que eu tenho visto no mercado, e não é agora de financial media ou de retail media, mas acho que desde sempre, assim, lá com digital media, tenho percebido muito a vantagem de você ser arrojado e de testar e de fazer antes. Não ser louco, mas de fazer, começar a testar, buscar. Não sei se você tem case disso que você pode, mas acho que devem ter anunciantes que vão fazer uma primeira campanha que não sai o resultado esperado, às vezes, não sei. Mas eu acho que, enfim, acho que é tão comum isso. Depois você vai afinando e o negócio, né, quem acerta de primeira, quem faz do começo e faz um grande... E às vezes até o resultado esperado, o resultado tem a ver com a expectativa, né, do que você espera daquela plataforma. Quando é um canal novo, às vezes você não sabe nem o que esperar daquele canal. E você vai aprender fazendo, né? Então, se você fizer esse canal, se você fizer essa campanha e usar o financial media, você vai entender como que ele compõe a sua estratégia de mix de e-mails. Né? Obviamente, quando eu falo para a gente usar o financial media e o PicPay Ads, não é para tirar o dinheiro de search, de social, de retail media. É fazer uma composição que faça sentido ali para o seu consumidor e para a sua estratégia de mídia. Então, acho que é isso. Eu queria aproveitar, assim, a gente tem uma audiência muito grande de varejistas, assim, pessoas que não estão ligadas tanto no mercado de mídia online. E eu queria que você falasse assim, das vantagens, né, e das características de você ser um app, né, de você ser, enfim, primeiramente um app. Né? Sim. Qual que é a vantagem, o que isso influencia, enfim, na tua coleta de dados e tudo mais que você pode oferecer? Cara, o app é muito interessante, porque no caso do PicPay, né, que é uma instituição financeira, 100% da nossa navegação é logada. Então, a gente sabe exatamente quem é que está usando o nosso app, quem é aquela pessoa, e não só isso, a gente acaba coletando os dados dela. A partir do momento que ela está logada, a gente vai sabendo, conhecendo ela cada vez mais. Então, acho que esse é um dos grandes benefícios do app. Obviamente, com o web também você pode acabar forçar um login, só que eu acho que com o app é mais fácil você fazer isso. E isso é um diferencial para a gente em PicPay Ads. Eu acho que aqui agora, saindo um pouco de PicPay, eu acho que eu sinto que o app é uma sensação, mas que o app é mais usual para o cliente. Eu já vi alguns resultados de algumas pesquisas de que quando você tem o app, normalmente o cliente fica mais fidelizado, ou o cliente volta mais e compra mais no app versus o web. Aí tem algumas pesquisas aí que falam sobre isso. Não sei, é verdade. Tanto é que se você, enfim, você pode entrar em vários produtos, assim, de vários serviços como, sei lá, hotéis.com, booking.com, ou até, enfim, varejistas tradicionais brasileiros, que o
eles colocam preços mais baixos no app para forçar você a Forçar. baixar, para você Exatamente. usar mais e, enfim, Varejista que tem cupom que só funciona no app, por exemplo, por aí vai. Eu acho que o app tá no momento de... Ele tira um pouco da fricção. Né? O app tá ali, já tá logado, você já tem as suas coisas cadastradas, você já tem o seu... Eu acho que o app, o fato de ter mais vendas tem a ver com a menor fricção e maior lembrança ali do uso. Sim. E uma outra coisa assim com relação ao PicPay, como que o cliente percebe os anúncios? Né? Qual que é o... Enfim, ele percebe isso como? De maneira positiva, negativa? O que ele... Cara, feedback? no começo, no ano passado, quando a gente estava começando a rolloutar o produto e começando a fazer testes, a gente estava muito preocupado com o engajamento do nosso usuário, se isso ia atrapalhar de alguma maneira ou não. A gente tem a gente preza muito pela experiência do nosso usuário. Então a gente fez testes muito sérios de usuários que estavam sendo impactados por publicidade versus os que não estavam sendo. Como que eles faziam... como que eles se conectavam com o PicPay, como que eles interagiam com o PicPay, se eles deixavam de fazer sessões ou se eles diminuíam o volume de transação financeira. Então a gente fez muito teste para garantir que a gente não estava atrapalhando ali a jornada. Eu acho que a audiência ela ajuda nisso, porque quando o conteúdo é contextual, ele atrapalha menos, obviamente. Sim. E eu acho que assim, o resultado é que o nosso engajamento hoje, o nosso CTR das nossas campanhas, eles são superiores ao do mercado. Então, acho que isso mostra bastante de como os usuários estão entendendo ali aquela solução e engajando e usando, né, a solução, clicando e tal. O usuário do PicPay ele é muito acostumado com inovação. Assim, a gente tem um DNA inovador, a gente já foi pioneiro em alguns mercados. A gente foi um dos primeiros, por exemplo. Bom, fomos o Pix antes do Pix. A gente lançou, né, o Pix. Mas a gente também fomos um dos primeiros a ter uma solução de shop dentro de instituições financeiras, por aí vai. Então, nosso usuário está acostumado com esse DNA de inovação e com sempre ter novidades dentro do app. Então, acho que isso também ajudou a gente a não atrapalhar a jornada dele. Ele ficou feliz, foi bacana. E, bom, uma outra coisa que eu queria saber, assim, se vocês promovem produtos próprios dentro dos formatos e dos espaços do PicPay. Sim. Então, por exemplo, sei lá, você tem um produto financeiro novo, você tem uma outra coisa. Se vocês, enfim, promovem isso usando... Sim. A gente usa os nossos espaços, o nosso inventário, obviamente, também para falar dos nossos produtos financeiros, né? Então, cartão, quando você tem uma oferta, um crédito pré-aprovado, seguro, por aí vai. Então, como nossa audiência é super interessante, os formatos também, no momento da jornada, muito interessante, a gente também tem essa prática de fazer a venda do nosso produto próprio. Que legal. Tive uma baita aula aqui, fiquei super empolgado. Acho que a gente teve uma oportunidade de conhecer um termo novo, né? Uma coisa nova, um negócio que está... uma outra dimensão, né? Que é o tema Financial Media. Felipe, você tem alguma, enfim, considerações finais, alguma coisa que você gostaria de passar, um recado para o mercado, enfim, para quem é anunciante ou para... Acho que sobre o que eu já falei aqui algumas vezes, não quero ficar sendo muito repetitivo, mas sobre a abertura para o novo e sair da inércia e entender, pensar exatamente sobre a jornada do seu consumidor e quais são os touch points da jornada dele. Se você parar para ter um pensamento um pouco maior, você vai perceber que a gente tem muitas oportunidades de impactar o usuário em momentos diferentes da jornada, de formas diferentes. Acho que esse é o... Deixa eu te perguntar uma coisa que eu queria fazer um paralelo antes de terminar, fazer um paralelo com o Retail Media. No Retail Media, quais são os formatos queridinhos? Quais são as audiências queridinhas? Geralmente as audiências, enfim, o que é muito usado por exemplo, o Search, porque está lá fazendo o ROAS. Por exemplo, você vai pegar a audiência da categoria, mas não compra a tua marca. Esses são os mais arroz com feijão. Quais são as audiências mais queridinhas? Assim? Quais são os sinais mais assim, que possam ajudar a criar uma audiência mais relevante para os anunciantes de maneira geral? Não precisa ser específico, acho que é uma coisa
Eu acho que renda é uma que sempre chama muita atenção das pessoas que a gente conversa. Acho que alguns players têm renda, mas eu falei no começo, existem first parties e first parties, né? Renda para um banco é importantíssimo, a gente conhecer a renda do nosso cliente. Então a gente tem todo um motor de crédito em cima da renda e etc. Então assim, a gente trabalha muito seriamente com a nossa renda. Com a renda do nosso usuário. Então a gente sabe exatamente qual é a faixa de renda daquela pessoa, classe social, etc. Então isso normalmente isso é uma coisa que chama a atenção dos usuários, porque é um dado cada vez mais fidedigno, ou cada vez mais robusto para as indústrias. Então esse é um que é bastante comentado. E fala-se muito sobre o comportamento mesmo de coisas que a gente que são mais difíceis. Então, por exemplo, se você vai no varejo A, você sabe o quanto que você consumiu no varejo A, ou Sim. o quanto você consumiu no varejo B. Mas, como a gente tem a transação financeira, a transação, o dado financeiro ele é mais agnóstico. Então, não importa se é o varejo A, B ou C. Importa que você está consumindo no varejo alimentar ou você está consumindo no varejo de beleza e por aí vai. Então, isso mostra que você tem um interesse ali pela categoria, por exemplo. Então, o fato de ser mais agnóstico, não importa se é o player A, o B ou C, a gente consegue ter uma visão interessante da categoria do comportamento. Legal. Cara, que aula. Achei bem legal, assim, uma coisa que pode trazer bastante sinais, né? Enfim, ajudar muito os anunciantes. Sim. Queria super te agradecer, deixar totalmente, você já esteve lá com a gente no IAB, enfim, sempre muito solícito, muito gentil, muito bacana, sempre trazendo informações novas e diferentes, né? Não é sempre aquele... É uma coisa diferente do retail, do varejão Sim. lá, né? Ou das marcas anunciantes, apenas CPGs. Enfim, achei super bacana o papo. Espero que você tenha gostado. Enfim, adorei. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Imagina, eu que agradeço. Foi super bacana. E, enfim, a gente deixa aí o canal aberto para que as novidades que vierem, novos lançamentos, novos cases, enfim, a divulgação de resultado, enfim, com números cada vez maiores, enfim, que seja usado a plataforma do Retail Media para você divulgar, Felipe. Tá ótimo, eu volto com novidades, pode deixar. Valeu, brigadão. Obrigado. Valeu.